Olá a todos, estamos aqui no episódio número 5 do podcast da Casa dos Reclamos, Camaleão Fala. Temos hoje connosco João Sousa, melhor tenista português de sempre, vencedor de 4 títulos ATP e hoje, atualmente, diretor de comunicação dos jogadores do circuito mundial. Obrigado, João, Bom por estar dia, cá. então, Bom dia. obrigado eu pelo Obrigado. convite, por estar aqui com vocês. Confesso que fica um bocadinho difícil saber por onde começar. Lesões, carreira, atualidade. Há aqui uma série de coisas que podemos falar e de certeza que vamos falar, mas vou começar por pegar numa frase tua, que super curiosa, que é assim, que dizes que eu sou o que o ténis me deixou ser. O que é que o ténis te deixou ser? Bom, o ténis para mim é a vida, não é? Eu sou efetivamente o que o ténis me deixou ser, até porque, enfim, eu sou jogador de ténis desde que tinha 6 anos, foi quando eu comecei a minha atividade, na altura mais como uma paixão do que propriamente como um trabalho, que depois viria a ser o meu trabalho e aquilo que eu sempre gostei de fazer, e tenho essa felicidade, porque nem sempre é fácil as pessoas poderem fazer aquilo que gostam, e a minha verdadeira paixão era o ténis e portanto eu consegui fazer isso. Enfim, o que eu fiz é história, como dizem, mas o que fica são grandes memórias, não só minhas, mas também das pessoas que estiveram ao meu lado sempre, das pessoas que me seguiram, dos fãs, de toda a gente que efetivamente também seguiu de perto e que Acompanhou desfrutou, a carreira. acompanhou a minha carreira. Mas diz-me uma coisa, mas dizes também que o ténis te deu tudo, mas não achas que te pode ter tirado alguma coisa? Sim, sem dúvida. O ténis deu-me tudo o que eu tenho, mas também me tirou muitas coisas, muitos momentos bons em família, muitos momentos com amigos, saídas à noite, tudo isso. Eu não tive uma vida normal de um adolescente ou de uma pessoa, digamos, normal, não é? Obviamente tirou-me muita coisa, mas agora também, uma vez que já estou aposentado, tento recuperar esse tempo, se bem que há coisas que não se consegue recuperar, Se consegue festas de anos, recompensar, datas memoráveis e especiais, enfim, da minha família, que nem sempre são fáceis de recuperar, ou não são fáceis de recuperar. compensar. Mas hoje em dia tento desfrutar desses momentos mais e tentar estar mais presente, porque efetivamente a vida de tenista é uma vida muito exigente em viagens constantes e muito sacrifício. Mas pronto, tudo valeu a pena, como se costuma dizer, e a verdade é que foi o que aconteceu, não é? Eu vou com 15 anos para Barcelona à procura de um sonho. E eu sempre. Às vezes as pessoas perguntam-me: Mas tu sempre acreditaste que ias ser jogador de ténis? E não é que eu acreditasse, eu sabia que eu ia ser jogador de ténis. Eu tinha algo dentro de mim que eu Que dizia sabia isso. que não havia volta atrás. Que quando eu fui para Barcelona é isto que eu vou fazer e só tenho que seguir o meu caminho. E sabia que tinha as pessoas certas ao meu lado, principalmente a minha família, um, e os meus treinadores também, que foram variadíssimos, que me iam fazer com que eu pudesse chegar lá. E foi assim, não é? E tive a sorte de poder chegar ao mais alto nível, à elite do ténis mundial, e de conseguir grandes feitos. Pois. Mas assumes, estavas a dizer isso, que querias ser tenista e sabias que ias ser tenista, mas assumes que não és um super talento. Tu próprio disseste isso Uhum. de ti, que foi o trabalho e a dedicação. Tu percebeste disso de cedo e por isso é Sim, que fizeste a carreira que fizeste? às vezes eu gosto de falar da palavra talento, porque o talento, enfim, pode ser definido de várias maneiras, não é? O talento, às vezes as pessoas associam o talento à facilidade de, de efetuar o que quer que seja, não é? Ou seja, jogar a bola, ter, Sim, ter ter talento, facilidade ter de o conseguir facilidade, fazer. não é? Mas eu acho que há uma coisa mais importante, que é a capacidade de trabalho. E nem todas as pessoas estão dispostas a sacrificar Capacidade de trabalho ou capacidade de sofrimento? as As duas, duas? capacidade de sofrimento e de trabalho. Porque às vezes existe a capacidade de sacrifício, eu faço e vou sofrer para fazer, mas depois não fazem o que é preciso para poder sofrer. Portanto, são duas coisas diferentes. E eu acho que essas duas coisas são essenciais na carreira de um jogador. E às vezes a malta diz: mas o Federer é talentoso. Sim, mas vocês o que não veem é por trás o que o O Federer trabalho está trabalha. ali, certo? Não só o Federer, como quem disse Federer, o Nadal, o Djokovic, portanto, grandes nomes do ténis mundial que deixam tudo em campo e que o êxito deles, obviamente, são atletas especiais, por isso é que fizeram o que fizeram, mas sem a capacidade de trabalho não teriam chegado onde chegaram. E onde é que entra aqui a sorte no meio disto tudo? Eu acho que o desporto existe a sorte, é preciso ter sorte,
Mas a sorte não é o fator que determina se nós vamos ser bons ou maus, porque no final de contas é uma balança. Há épocas, eu lembro perfeitamente que houve épocas em que eu tinha se calhar um bocadinho menos de sorte em alguns quadros. Enfim, não é a mesma coisa apanhar num grande slam um jogador como o Federer ou outro jogador, sei, não quero aqui dizer nomes, mas um jogador menos cotado, não Menos é? cotado. E portanto essa sorte acaba por ser importante, mas não é o que marca a diferença, sem dúvida. Porque no desporto tudo é justo. Pode no momento não ser, mas depois mais tarde Dias vai mais dar, tarde, ou meses mais exatamente, tarde, isso vem ao de cima. Sim, sim, sem sim. dúvida. Mas diz-me agora uma coisa: imaginas tu com 15 anos, quando dizias há pouco, quando foste para Barcelona, achas que hoje seria na mesma necessário ir para Barcelona ou há condições em Portugal para não se ir para Barcelona e conseguir pensar em ser um atleta de alta Boa competição no questão, ténis? Telmo. Eu acho que hoje em dia já existem condições para poder formar atletas. Eu acho que a mentalidade ainda não é, se calhar, a que eu gostaria de ver nas pessoas, mas em termos de condições já é diferente. Estamos a falar em 2004, portanto, tinha 15 anos, em 2004 fui para Barcelona, as condições eram muito diferentes. E mesmo a nível de conhecimento dos treinadores, existia pouco. Uh, e lá está, tínhamos poucas referências. Eu lembro-me que a referência que eu tinha era Nuno Marques, que tinha estado 2 semanas ou 3 semanas no top 100, que tinha sido o primeiro atleta português a entrar no top Entrar no 100. top 100. Tinha sido um grande feito, e foi na altura, porque enfim, ele próprio não tinha qualquer referência, não é? E portanto isto foram-se abrindo algumas portas e eu tive a felicidade, enfim, fui para Barcelona e depois comecei a abrir portas porque também consegui aproveitar essa mentalidade espanhola. Lá está, eu olhava para o lado e tinha atletas do top 10 a treinar ao meu lado e portanto a minha referência eram esses jogadores e eu queria ser esses Sim, o jogadores. referencial passou a ser outro, Exatamente. não é? E, Sim. portanto, eu costumo dizer que há duas maneiras de nós melhorarmos na vida. Uma é treinar muito, ou seja, muitas horas, e a outra é treinar com pessoas melhores. E, portanto, neste caso eu tinha as duas. Trabalhava muito e trabalhava com atletas mais cotados do que eu. Portanto, esse mix Essa de... conjugação. Exatamente, fez com que eu pronto, pudesse ter esse êxito que consegui ter no ténis. Mas então, de alguma forma, sentes que consegues ajudar as gerações futuras do ténis com o Eu percurso acredito que que sim, tiveste? ou seja, indiretamente já acredito ter ajudado, porque abri muitas portas ao ténis nacional que as pessoas achavam impossíveis. Quebrar um top 50, quebrar um top 30, ganhar títulos ATP. Certo. Portanto, nunca ninguém tinha conseguido fazer isso. E, portanto, indiretamente já o consegui fazer. Diretamente, neste momento, não é uma prioridade para mim. Confesso que enfim, tenho muitos amigos no circuito, alguns portugueses, e às vezes tenho alguma palavra de incentivo para a carreira deles, mas diretamente não é uma prioridade neste momento para mim. Falando de uma outra coisa muito curiosa, e tu não és pai, eu acho que vou sentir isso de uma forma diferente, que é ouvir as palavras da tua mãe quando dizia que tinha um medo terrível que tu fosses raptado quando fosses Uhum. para Barcelona. Isso para mim é super curioso de ouvir. Como é que tu sentes uma coisa dessas e como é que tu percebes a coragem que eles tiveram de te deixar ir mesmo assim? Sabes que eu quando fui para Barcelona não era consciente de nada disso. Aliás, eu tinha 15 anos, era um jovem à Querias procura era ir. de. Eu queria era ir, queria era jogar ténis e queria era desfrutar, não é? E eu não era consciente de muitas das coisas. Enfim, ligava, eu na altura ainda era da moedinha, não é? Sim, não havia Não o que havia, as não possibilidades que havia há hoje. os Messengers e os Facebooks e os WhatsApps que existem hoje em dia. E, portanto, as plataformas era a moedinha. E eu ligava todos os dias com a moedinha para casa e falava e aparentemente estava tudo bem para mim, não é? E eles também. E só mais tarde é que eu comecei a perceber, e obviamente também cresces e começas a ter alguma maturidade e a perceber certas coisas, de que efetivamente para eles foi muito difícil, nomeadamente para a minha mãe, que sofreu muito ter um filho com 15 anos e ir para o estrangeiro. Lá está, estávamos a viver tempos que não é como hoje em dia. Eu lembro perfeitamente de ir para Vigo, para apanhar o voo para Barcelona, para ser mais barato. Portanto, hoje em dia já é um bocadinho diferente, mas na altura tudo contava, não é? E só depois é que eu consegui ter essa consciência de que eles sofreram muito. E eu também tinha um irmão, não é? E portanto, o meu irmão mais novo, 2 anos do que eu, também ele sofreu isso, não é? De deixar de ter um irmão ao O irmão lado cá.
e de alguma maneira também viver muito a minha carreira, não é? Porque é preciso, é necessário essa envolvência familiar. Não desconecta, vive muito a minha vida, e eu tive essa percepção quando já comecei a retirar-me a ponderar algumas questões, como é que vai ser agora, não é? E perceber que eles viviam muito intensamente, porque todas as semanas nós temos um torneio, e portanto todas as semanas eles viviam muito intensamente o meu êxito ou o meu fracasso. E o mood deles também mudava consoante isso. E, portanto, eu era, ou seja, de uma maneira indireta, Um influenciava influenciador muito a vida deles, em termos de emoções, em termos de estar na vida. E, portanto, só mais tarde eu comecei a É que perceber percebeste o que é que isso. aconteceu quando Exatamente. tinhas 15. E durante toda a minha carreira, não é? Certo, Porque para mim era aquilo que eu estava a viver, mas eu certo. não. Enfim, percebia que as pessoas estavam e mandavam mensagem, falavam comigo, mas não percebi, mesmo os meus amigos também a mesma coisa. Às vezes há uns que dizem, pá, volta lá a jogar um ténis para eu começar a seguir mais ténis, porque hoje em dia já não sigo nada de ténis. E portanto, lá está, isso é o bonito do desporto, que as pessoas seguem, as pessoas querem vibrar Apaixonam as pessoas. exatamente. E portanto, o ténis, e sendo um desporto individual, requer muito trabalho e sacrifício, e as pessoas à volta estão também muito conectadas com nós. Diz-me uma coisa, falavas de paixão, tu achas e agora vou buscar o teu pai, que acho que para mim foi a pessoa que esteve na base de tudo isto. Tu achas que viveste o teu sonho ou achas que conseguiste viver o sonho dele? Eu diria que eu vivi o sonho dele. Vivi o sonho dele primeiro e depois vivi o meu por arraste, digamos. Era a minha paixão, obviamente, o ténis, mas muito incutida por ele, pelo facto de ele adorar ténis. O meu pai começou a jogar ténis com 30 anos, quando eu nasci, em 89, quando veio para Guimarães. E eu desde miúdo comecei a ir com ele, a acompanhá-lo ao Clube de Ténis de Guimarães na altura. E desde cedo ele e o meu treinador na altura perceberam que eu tinha essa facilidade e, e aprendia muito rápido, tinha uma capacidade de aprendizagem muito rápida. A mim diziam para fazer uma coisa e eu passado 2, 3 pancadas já conseguia fazer diferente. E eles perceberam que se calhar valia a pena apostar um bocadinho mais. E pronto, depois fiz o meu percurso e efetivamente vivi uma vida de sacrifício, mas uma vida muito boa. Não posso, não posso negar isso. Deixar. Viajar, as pessoas às vezes perguntam: tens a sorte de viajar? Pá, sim, viajar, mas quando se viaja 2 anos é bom. Quando se viajam 20 para os mesmos sítios sempre, se calhar E com a já não responsabilidade é que há, tão. não é? Sim, claro, com a responsabilidade, com a pressão, enfim, com os meus objetivos, não é? Depois os objetivos também do meu treinador, não é? Que está comigo, porque lá está, às vezes a posição do treinador é um bocadinho ingrata, porque o êxito dele advém do meu êxito. Do êxito. E às vezes nem sempre é fácil, porque ele também tem as expectativas dele. E lá está, as expectativas da minha família, dos fãs, dos mídia, portanto, tudo isso nós tentamos Mas como é que sugeres isso? Isso é uma coisa muito curiosa. Eu ia te perguntar isso mesmo, que é, tu em tempos dizias que a coisa mais importante para um tenista é a raquete e as sapatilhas ou os ténis, mas não é. Não é, isto é, tu tens que te rodear das pessoas certas, da equipa técnica, do teu Sim, staff. eu tive a sorte, pronto, o meu treinador depois na minha fase final e no princípio da minha carreira foi o Frederico Marques, foi um português também que foi para Barcelona para tentar ser jogador de ténis e depois optou pelo ensino. E ele foi uma peça também fundamental nessa aprendizagem minha, de gerir também as emoções, de perceber, enfim, éramos uma equipa e fomos crescendo juntos e fomos vencendo juntos. Mas ele tinha uma mentalidade muito de pés na terra e um bocadinho também à semelhança da minha família, que também sempre me incutiram isso. E isso foi fundamental para mim, porque obviamente depois quando começamos a crescer e começamos a melhorar no ranking, quer dizer que o nosso nível vai aumentando, as nossas expectativas aumentam. Mas é importante saber também de onde vimos e isso fez com que eu sempre fosse consciente daquilo que eu queria e dos meus objetivos. E apesar dos meus objetivos serem sempre ambiciosos, porque sempre fui ambicioso, sabia que tinha que estar com os pés na terra e não podia voar muito, porque depois isso fazia com que eu começasse a não ganhar e não queria também ir além daquilo que achava que podia É fazer. possível. Exatamente. Mas o lidar com a expectativa dos outros
é fácil, porque os outros não sabem o que é que está a acontecer. Imaginemos, às vezes eu tenho uma história muito curiosa que eu uma vez na Austrália estava com 39 de febre na primeira ronda e, e eu fui ao médico naquela manhã e o médico disse, opá, olha, esquece, tu estás com um amigo de elite gigante, pá, é muito perigoso tu ires lá fora jogar, porque ainda por cima foi um ano que estava muito calor. Calor. E eu sentei-me com o Frederico antes do jogo e disse, pá, temos uma ronda boa, de acessível. Eu lembro na altura que ia jogar contra um wildcard australiano. Eu disse ao Fred, pá, eu tenho que ir lá para Eu dentro. tenho que ir Não? a jogo. Eu tenho que ir lá para dentro. Não posso ouvir o E médico. ele... Tivemos ali 2, 3 minutos de discussão e depois dissemos, ok, olha, vamos lá para dentro, mas se começares a sentir que estás a sentir mal, pá, para, porque isto é perigosíssimo. E pronto, eu fui lá para dentro, acabei por ganhar o jogo em 4 sets. E depois na segunda ronda estava completamente destruído e acabei por perder. E as pessoas na altura até era uma ronda assim mais acessível. E obviamente criticaram por eu tinha perdido, muito fácil na segunda ronda. Tinha um quadro muito bom, mas as pessoas não sabiam Não que sabem o que é que eu está por estava trás. doente. E portanto, e até porque eu nunca fui de exteriorizar aquilo que acontecia nos bastidores. Fossem lesões, se fores ver, nunca eu na minha carreira comentei qualquer tipo de lesão. A de lesão do pé, obviamente, porque depois Sim, em já não conseguia jogar e tive tempo parado. Mas tudo o que fossem lesões pequenas ou dores, porque nós jogadores todas as semanas temos dores, todas as semanas. Não há uma única semana que sentimos que aí está tudo perfeito. Isso não existe na alta competição. Mas nunca pus a culpa nesse tipo de situações. A culpa sempre era minha, ou não fiz o suficiente, ou não consegui lidar com a pressão do jogo, ou não consegui taticamente ajustar-me ao meu adversário. Enfim, o que fosse. Mas nunca por causa de uma lesão que me possibilitasse eu dar o meu melhor. E isso também, enfim, define-me um bocadinho, não é? Como pessoa e como atleta, Como sim, não tenho atleta, sem dúvidas. dúvida. Diz-me uma coisa, falando agora um bocadinho de uma outra coisa que é a questão dos patrocínios. Como é que um atleta como tu conseguiu organizar equipas técnicas, conseguiu pensar nos torneios que queria fazer? De alguma forma tu tiveste sucesso com isso ou achas que isso foi uma coisa que teve alguma dificuldade ao longo do teu percurso? Sem dúvida. Tu tocaste num ponto muito importante que é a organização do calendário. A organização do calendário de um atleta é super importante, até porque nós, como digo, todas as semanas temos uma semana de competição e várias opções dentro dessa semana e, portanto, essa organização do calendário é fundamental. De viagens, de mais superfície, mais perto, mais longe, altitude, não altitude, calor, frio, portanto, tudo isso conta. Em termos de patrocínios, eu confesso que eu tive sorte na minha carreira mais tarde, já quando não precisava, digamos, de poder apostar, tive parceiros muito bons ao meu lado. No início foi quando foi mais difícil. Era quando era preciso que eles Quando era preciso, aparecessem. exatamente, quando era preciso, aí não tive muitos apoios. A Federação também na altura não tinha os meios que tem hoje em dia, também não me conseguiu apoiar. Mas mais tarde, sim, quando eu comecei a ter êxito, sim, tive patrocinadores que estiveram ao meu lado e que me apoiaram, até numa fase menos boa da minha carreira em que eu me lesionei, continuaram ao meu lado, o que obviamente também diz muito deles. Mas sim, eu acho que os patrocínios são fundamentais para se poder investir na carreira. Às vezes as pessoas acham, é ganhar dinheiro. Não, é para poder investir, para poder, olha, agora vamos investir aqui num fisioterapeuta, Sim. agora vamos investir num preparador físico. Coisa é ter uma equipa técnica com 2 pessoas, outra Exatamente. coisa é ter com 5, Com outra 5 coisa é ou poder 6. fazer um E calendário de poder 10 fazer a ou 20 logística semanas. de poder viajar com eles, porque, por exemplo, na fase da recuperação, que hoje em dia é muito importante, eu depois houve uma época da minha carreira que eu comecei a perceber que era importante e era imponente eu ter alguém ao meu lado que me pudesse recuperar, porque fazia uma diferença gigante. E foi aí em 2015 quando eu comecei a apostar já com um fisioterapeuta em algumas semanas que me acompanhava e fazia toda a diferença. E portanto, tudo isso, essa logística, eu costumo dizer que eu era uma pequena empresa em que eu tinha que gerir, não é, os meus É empregados, verdade. digamos, que eu nunca os considerei meus empregados, éramos uma A equipa, estrutura que está contigo, a exatamente, equipa. e portanto é importante gerir de boa maneira todos esses fatores. Não tenho dúvidas disso. E vou-te contar uma coisa muito curiosa que eu acho que tu se calhar não sabes, é porque cá estávamos a falar e estava-me a lembrar disso, que é Miguel Ramos, aqui há uns anos, liga Hum. connosco, super aflito.
há uma troca de patrocínio de equipamento por causa da colocação dos patrocínios no equipamento. Tu ias para um torneio qualquer e as coisas tinham que acontecer. E tu Certo. de certeza que estarias blindado disso. Não duvido disso, não é? Porque tinhas as pessoas certas a trabalhar contigo e tinhas uma equipa que tratou disso. E tu se calhar não soubeste nada disso. Isso é não. ótimo, isso é Certo. excelente, não é? Sim, tenho toda uma. Lá está. Esses profissionais eram fundamentais para mim. Se tivesse que ser eu à procura dessa solução, Ia-te causar porque um para mim. stress acrescido. Não Exatamente. ia estar a treinar, não ia estar no fisioterapeuta. E Isso sim, é o Miguel super- foi o meu manager. Foi e ainda é, na verdade. Ainda é o meu manager até aos dias de hoje e foi uma pessoa muito importante na minha carreira, que esteve sempre ao meu lado e que me deu muito, sem dúvida. E também tem uma história curiosa aqui com a Casa dos Reclamos, que é, nós estivemos muito perto de chegar a um acordo Fazer um corpo de de fazer patrocínio. um patrocínio. Ainda o João Sousa estava no início, E ainda o certo? João Sousa estava no início, exatamente. Foi em 2013, precisamente, quando eu ganhei o meu primeiro título, lá está. Mas a Casa dos Reclamos, antes do título, já estávamos Já em tínhamos mostrado conversa. interesse. Exatamente, já Certo. tínhamos estado interesse. Falhamos. Não falharam, simplesmente o timing é que o meu timing de vencer esse torneio é que se calhar não foi o ideal para vocês, porque acabou por, enfim, depois os valores que nós, na altura, já não me lembro, confesso que já não me lembro, mas os valores já foram para outros valores outros patamares. e acabou. Sim, porque já tínhamos outros patrocinadores também interessados. E depois também isso é uma concorrência, não é? Porque lá está, eu vou dar um exemplo, por exemplo, entre Coca-Cola e Pepsi. Vamos dar aqui um exemplo assim absurdo, mas é concorrência, portanto, os dois estão aqui a tentar mesmo disputar, mercado, exatamente. E obviamente eu tenho que ser consciente daquilo que eu vou escolher, aquilo que eu me identifico. Neste caso não tínhamos nenhuma marca a fazer concorrência com a Casa dos Reclamos, mas tínhamos outras marcas e o limite de patrocínios também é algum, porque eu só posso ter dois de cada lado e um no peito. E enfim, depois do meu título vieram muitas empresas que Embora hoje em quiseram. dia o ténis está diferente. Já indiretamente não falta Sim, patrocínio sim, agora exatamente, visível, não é? Nos exatamente. sacos, é nos relógios, Exatamente, coisas mudaram muito. sem Mas dúvida. como é que as marcas hoje, como é que tu achas que as marcas hoje vivem o ténis? Está diferente as marcas portuguesas e as empresas nacionais? Ou o futebol continua a ter um peso muito grande no meio de tudo Muito isto? grande. Eu acho que em Portugal há poucas empresas que têm a visão de poder investir no desporto. No futebol, sem dúvida, muito, mas nos outros desportos não existe. Não existe. Há poucas empresas que, Terem a coragem. exatamente, a terem a coragem de poder apostar e de poder perceber que o retorno, porque eu percebo isto, no fim de contas eu vou patrocinar, mas eu também quero ter o meu retorno e a Normal. minha visibilidade. Lá está, por isso é que invisto, não é? Mas eu costumo comparar com Espanha. Espanha é um mercado de investimento, e Itália também, que é um exemplo, e por isso é que eles são tão fortes no desporto. Nós vemos uma Espanha e eles são bons em tudo, e têm grandes empresas a apostar não só no futebol, mas também noutros desportos. E infelizmente em Portugal ainda falta um bocadinho essa mentalidade. Mas pronto, pouco a pouco também As coisas vão mudando. também vamos tendo mais exemplos de sucesso lá fora e as empresas gostam de se associar ao sucesso, mas não percebem que para ter sucesso é preciso investir. E portanto E investir acaba em por ser. fases que muitas vezes não há o tal retorno. Ou ainda não há o tal Exatamente, retorno. e é um não risco, e é um risco. Acaba por ser um risco também, não é? Nós, por um atleta muito promissor que seja, depois se vai chegar ou não vai chegar, isso é uma incógnita. Agora, se não existir o investimento, é mais difícil para ele Então é que não vai chegar mesmo, não é? Exatamente. E portanto, essa mentalidade eu gostava de ver nos próximos anos mudar um bocadinho. Porque é importante, é muito importante para um jovem atleta poder ter esse investimento, para poder investir na carreira, é super importante. Eu acho que não há percepção de muitas pessoas da necessidade ou do quão importante isso é. Porque há Sem muita dúvida. gente que fica pelo caminho, porque a família Sim. não tem condições financeiras, porque as federações Existe não pouco apoiam. conhecimento. E eu certo, acho que as pessoas não têm essa percepção. percepção. Que há Correto. muito bom atleta, muito bom João Sousa que fica Pelo fica caminho, sim, porque por falta de apoios, sem dúvida alguma. Diz-me aqui uma outra coisa. 2018 ou 2024, qual é que foi o melhor momento no Estoril Open? A vitória ou o encerramento da carreira? 2018, sem dúvida. 2018, o sentimento é completamente diferente, não é? Obviamente, sentir o carinho de 2024
de toda uma nação, de todo um estádio que fica Mas é um orgulho para me isso também. aplaudir, obviamente, é um orgulho para mim, para a minha família, estão presentes, pessoas no campo, todas as pessoas que eu convidei para poder estar ao meu lado na despedida, foi um momento muito, muito especial. Mas 2018 foi único. Foi único, cantou-se o hino 3 vezes, uma no início, outra no meio, outra no final, portanto E é a vitória, não é? e é vitória, exatamente. O sentimento de vitória, mas ao mesmo tempo de alívio. O meu sentimento foi de alívio, de dizer, conseguiste fazer uma Consegui. coisa que toda a gente esperava, toda a gente achava que tinha que ser, mas o difícil que foi chegar àquele momento foi único. Foi único. Só eu é que consigo perceber e sentir isso, não é? Apesar das pessoas terem vivido isso comigo, não é? Quem estava naquele estádio, às vezes há pessoas que me param na rua e me dizem: Ei, eu estive na final. Ou seja, ficou muito marcada essa final para os portugueses e para mim, e para as pessoas que me seguem. Mas esse sentimento de alívio é o que eu costumo identificar mais, mesmo de Missão cumprida. missão cumprida, sem dúvida. Falamos há bocado em 2019 e tu mencionas que tens uma lesão gravíssima num pé e chegas a dado momento a dizer que isso te fez perceber que há coisas mais importantes que o ténis. Isso é uma coisa super curiosa. Como é que alguém, faça uma adversidade, consegue ter uma percepção dessas? Ou porquê que isso depois se percebe assim? É assim, nós tenistas vivemos numa bolha, completamente. Somos o centro das atenções da família, dos fãs, dos amigos, da equipa. Portanto, nós vivemos numa bolha mesmo, é hotel, clube, clube, hotel, treinar. Portanto, a realidade que existe ao nosso volante, não é? Nós não é que não a queiramos ver, mas não a vemos porque não temos Sim. essa oportunidade. Estão blindados disso. Exatamente. E quando tu estás lesionado, quando tu tens mais tempo para pensar, digamos, começas a perceber certas coisas que quando estás nessa bolha não identificas. E eu, quando estive lesionado, tive 4, 5 meses que não consegui jogar, ou joguei, mas não devia ter jogado. Comecei a perceber que efetivamente há coisas mais importantes do que o ténis, apesar de saber que para ter êxito no ténis, a prioridade era o ténis. Eu costumava dizer, na altura tinha uma namorada, que eu dizia, olha, a minha prioridade é o ténis e depois vens tu e a minha família. E era assim, ou seja, tinha que ser dessa maneira. O ténis é um desporto que tu tens que viver muito intensamente, porque é um desporto individual, é um desporto que depende de ti e se tu não fizeres bem as coisas, tu sabes que depois no campo, quando na altura da verdade, Ele vem ao de está lá cima, vai-se atrás, traduzir, está lá atrás certo? a dizer, epá, não ficaste até tarde daquele dia e não fizeste a recuperação, ou não comeste o que devias, ou estás a perceber? E portanto, o ténis é um desporto muito justo nesse sentido. Portanto, eu quando tenho a lesão começo a abrir um bocadinho mais horizontes, a perceber a vida das outras pessoas, a tentar analisar a vida dos outros, das pessoas que estão à minha volta, os problemas dos outros. Pronto, e aí quando tenho um bocadinho mais de consciência, e na altura foi um momento para mim complicado porque eu desci muito no ranking. Em 2020 veio a pandemia, entretanto o ranking congelou, mas em 2021 foi um ano muito complicado para mim, porque eu desci muito no ranking. E a tentar perceber de que maneira é que eu podia dar a volta. E eu digo sempre, eu ponderei retirar-me em 2022, depois dessa lesão, porque não via o caminho correto. E aí foi quando eu percebi que tinha as pessoas certas ao meu lado. Principalmente o Frederico, que puxou por mim e esteve ao meu lado sempre. E disse, pá, nós vamos dar a volta a isto e vamos conseguir. E foi quando em 2022 eu consegui voltar a ganhar um título e consegui voltar a meter-me no top 100, enfim, que era o meu objetivo outra vez. E aí, de certa maneira, também relaxei e consegui perceber que já voltei a pertencer aqui. E 2022 foi um ano muito bom e 2023 já foi começar também a cair um bocadinho, pouco a pouco, porque o esforço que eu fiz foi gigante, mas pronto, foi um sentimento de como é que se diz, de ter feito o que queria, ou seja, de Missão cumprida. missão cumprida, exatamente, de missão cumprida, obrigado. E pronto, em 2024 já percebi que depois veio o ombro, depois o meu corpo já
começou a não me respeitar como respeitava antigamente e já comecei a dizer, epá, se calhar estou Temos que mesmo a pensar ficar nisso. velho. Vamos começar aqui a perceber de que maneira é que vamos sair, porque o momento da saída também é um momento difícil. Mas é uma coisa que se pensa, é uma coisa que se prepara, que se pensa ou Sem não? dúvida, sem dúvida. Poça, muitas horas de sono perdidas a pensar de que maneira é que eu podia sair em grande, até porque eu acho que merecia isso. Eu acho que não. Para mim não fazia sentido eu estar a jogar na segunda categoria depois de ter estado Arrastar-se, não é? 12 anos Certo, ao mais alto no nível. topo. Exatamente, no mais alto nível. Não fazia sentido para mim. Voltar aos challenges, estar ali e voltar outra vez a tentar. Já o tinha feito, já tinha conseguido voltar e para mim o ter saído já foi, na minha cabeça, já Foi tinha sido difícil. muito difícil. E portanto, mas sim, voltando a 2024, acho que depois a despedida foi incrível e depois também dar aqui uma palavra de carinho à organização do Estoril Open, porque, nomeadamente, o João Zilhão, que foi incrível, teve essa semana sempre comigo a tentar perceber de que maneira é que eu me podia sentir o mais especial possível. E a verdade é que foi uma semana incrível, incrível. Ter toda a gente ali, poder desfrutar. E depois até acabei por jogar bem e perdi Sim. com o Arthur Fils, que é um grandíssimo jogador. E ele até no final diz, pá, não percebo porque é que te vais retirar a jogar assim, acho que não faz sentido, mas lá está. Eu não Havia lhe outras disse, coisas era que eu por trás, claro. estava era com 3 voltarentos para não ter dores, mas lá está, são histórias engraçadas que ficam, mas sem dúvida uma semana muito especial também. Marca. Mas agora que já estás afastado da alta competição e tu há bocado falavas da família e isso, chegavas a dizer que as pessoas não te achavam uma pessoa normal. Já te acham uma pessoa normal agora? Sim, eu acho que sim. Hoje em dia já me sinto mais normal, até porque as pessoas fazem com que eu me sinta mais normal, não é? Uma pessoa sente-se diferente ou não diferente dependendo do que as pessoas fizerem em ti, não é? E hoje em dia já estou na normalidade. Enfim, tenho uma vida ótima do ténis, obviamente, vem do ténis. Mas não abdicas Mas de treinar na mesma e de estar bem fisicamente, ou não? não, sim, tento estar ativo até porque a mente pede-me isso. Não o corpo, porque o corpo pede descanso, mas a mente pede um bocadinho isso, porque foram muitos anos ao mais alto nível, todos os dias a Treinar, treinar e várias horas ao dia. Portanto, a minha mente pede um bocadinho isso. Mas tento me manter em forma, enfim. Tento manter-me e levar um estilo de vida saudável, que foi o que fiz até hoje, não é? E depois também tenho a sorte de ter uma boa genética que não me permite que ajuda engordar sempre, muito, claro. ajuda sempre. Mas uma coisa que tenhas mesmo deixado de fazer? Tens assim alguma coisa que tenhas deixado de Levantar-me fazer? cedo. É? Ei, Então, levantar-me cedo matava-me, hoje em dia já não me levanto tão cedo. Hoje em dia já me permite poder ficar na cama um bocadinho mais. As tais slow mornings que se falam, não é? Aquelas manhãs devagarinho, faço muitas vezes. Sem deixas dúvida. acontecer. Exatamente. Ok. Falando de uma outra coisa que é, fala-me um bocadinho do teu papel hoje em dia, que é um papel muito mais executivo. Como é que tu te vês nisso? Olha, eu sou o diretor de comunicação dos jogadores na ATP. Quando eu. É curioso porque a semana em que eu anunciei que me ia retirar, que foi, salvo erro, foi em janeiro, ali em 2024, que me iria retirar no Estoril, seria o meu último torneio. A ATP ligou-me, um dos responsáveis da ATP ligou-me a dizer: Olha, eu gostava muito de falar contigo. Em abril, quando tu te fores retirar, eu vou ter contigo, gostava de falar contigo. E ele veio, falou comigo e enfim, apresentou-me o projeto que eles tinham em mente, que era ser efetivamente diretor de comunicação dos jogadores, qual era o papel, o objetivo, e eu gostei imenso. E eu Ideia. pedi-lhe: olha, pá, eu neste momento quero é estar desconectado, quero tentar perceber de que maneira, quero estar aqui uns 4, 5, 6 meses desconectado do ténis, porque tive muitos anos a pensar no ténis. Ele disse: mas nós não temos tanto tempo, eu gostava que se calhar no Wimbledon tentasses perceber se gostavas de vir. E eu disse: o Wimbledon é daqui a 2 meses, é muito já ali, cedo, não é? é muito cedo para mim. E ele disse: mas era importante para nós, para tentar perceber se tu também gostas, porque não faria sentido se tu não gostasses do papel. E pronto, eu aceitei e fui lá. E aliás, até é curioso porque eu cheguei ao Wimbledon e os jogadores viam-me vestido e diziam: mas tu retira, Vais jogar? tipo, vais jogar ou estás no qual? E não estou a perceber. E eu dizia: não, eu retirei-me. E ele dizia: sei, a sério. Ou seja, aqueles mais distraídos, lá Sim, está, vivem estão na bolha sim. e não percebem, não é? E eu disse: não, eu agora estou aqui com a ATP. Boa, não sei o que, é fixe.
Pronto, e depois eu percebi que efetivamente era algo que eu gostava de fazer, porque estava muito próximo dos atletas. Durante anos também ganhei esse respeito de muitos atletas, nomeadamente do top 10. Um, e esse era mesmo o objetivo, era estar um bocadinho mais próximo desse lote de jogadores, do top 10, top 20, e poder comunicar com eles tudo aquilo que a ATP pretende fazer, todas as queixas ao mais alto nível, não queixas do dia a dia, obviamente, Sim. enfim, ordem de jogos, tudo isso são os tour managers que ajudam, mas um bocadinho mais em termos, enfim, executivos, perceber para onde é que vai o ténis, qual é o futuro do ténis, o que é que nós podemos melhorar, e tudo isso é importante e tem sido uma jornada bastante desafiante, porque para mim, apesar de eu os conhecer a todos, só agora é que eu estou a começar a perceber de que Conhece maneira, exatamente, uma vertente uma nova vertente deles, não é? nova deles, o temperamento de cada um, porque passo mais tempo com eles e também tentar passar essa confiança que eles têm em mim para eu poder passar essa mensagem à ATP. Mas tem sido curioso e tem sido engraçado, tenho gostado imenso, tenho aprendido muito. Eu acho que nos primeiros 3 4 dias aprendi mais da ATP do que em 12 anos que Sim, lá porque se estive. calhar há muitas coisas que tu não percebias como é que funcionavam, Exatamente, nem o sequer porquê das tinhas necessidade de coisas. perceber. E lá está. E é aí onde o meu trabalho insere, que é explicar o porquê das coisas, o porquê das Das decisões. decisões da ATP, Exatamente. certo? E hoje em dia os jogadores já têm muito mais conhecimento sobre o porquê de acontecerem Mas tu coisas tratas, desculpa interromper, tu tratas diretamente com o jogador ou diretamente tratas. com os jogadores e com as equipas, Sim. sem dúvida. Sim, sim. Qualquer questão relacionada com, olha, porque é que a ATP não faz isto, porque é que faz aquilo, Claro que está toda a gente à seja... espera que eu te pergunte qual é o jogador mais esquisito. Eu não vou responder a isso. Todos eles são muito especiais. Aliás, para estar lá em cima, temos que ser especiais. Não tenho dúvidas Sem disso. dúvida. Mas já muita gente não sabe e tu tens outro negócio que já foi feito a pensar, acho eu, digo eu, não sei, o teu hotel em Guimarães. Sim, o meu hotel em Guimarães, hoje em dia já não é o meu hotel, porque eu dei à exploração a um grupo, que é o Grupo Turel, que é um grupo português e que são eles que estão a explorar o hotel. Na altura, um dos responsáveis, o dono, que é o João Pedro Tavares, apaixonou-se pelo hotel, foi lá, apaixonou-se e quis fazer uma parceria comigo. E nós acabamos por fazer essa parceria, mas o hotel mantém-se. Nós tivemos 6 anos, eu adquiri o edifício em 2015, aquilo enfim, era uma ruína, como lhe Devoluto. costumamos dizer. Nós até ponderamos dar o nome o Hotel Ruína, mas depois não ficava bom o nome, então acabamos por mudar para Conquistador Palace. Hoje em dia o nome mudou, porque, como disse, o Turel é que está à frente e o hotel chama-se Mas os Turel. teus troféus ainda estão lá. Já não estão, Já não já não estão? estão, não. Ah, Eu tirei-os porque, enfim, por uma questão também de segurança, não fazia muito sentido estar lá. Uma coisa era eu estar lá, não ok. é? Mas como não sou eu agora que está à frente, acabamos por decidir tirá-los de lá. Mas tem muitas referências à minha carreira. Aliás, todos os quartos têm nomes de torneios, mas de uma maneira muito subtil. Quem não gosta de ténis não vai perceber que está associado ao ténis. São algumas pinceladas tenísticas do hotel e nós mantivemos toda a traça do edifício. Estamos a falar de um edifício de 1827, portanto, tem quase 200 anos, mas é um edifício muito, muito bonito em Guimarães. Para o desafio. Irem lá visitar. Turel Royal Court chama-se agora. Ok. Diz-me só uma coisa. Como é que alguém que viveu toda uma vida focado a 100%, a 200%, consegue ter agora o foco num desafio executivo como esse? Ou como é que tu todos os dias tens essa motivação? Ou mantens essa motivação? É curioso, porque eu na altura quando eu me retirei, depois em Turim, ao final do ano, eu já estava a trabalhar com a ATP. Mas o Andrea Gaudenzi, que é o chairman da ATP, é um italiano que também foi jogador e foi top 30, teve uma carreira muito similar à minha, por incrível que pareça. E ele, na altura, eu tive uma conversa com ele e ele disse-me, olha, tens que ser consciente de uma coisa, com a capacidade de trabalho que tu tens, teres sido tenista, para ti tudo isto vai ser muito fácil, só tens é que ter conhecimento, porque o difícil é a capacidade de trabalho. Portanto, tu confia em ti porque tu vais se ingrar, seja o que quiseres fazer, se quiseres continuar aqui ou fora, tu vais se ingrar. E é verdade, porque eu percebo que essa capacidade de trabalho, essa rotina, essa maneira de estar na vida, não desaparece, apesar de eu já não jogar, não desaparece de ti, ou seja, acompanha-te ao longo dos anos porque é uma maneira de estar na vida.
e identifico-me perfeitamente nas palavras dele que foram importantes para mim, porque lá está, o André ter sido jogador, depois ter o êxito que está a ter hoje em dia, não é? É o Sherman da ATP, aliás é um tipo brilhante, motiva-me também para continuar e para seguir o meu caminho, seja ele, enfim, o que for, não é? Mas a verdade é que tenho aprendido muitíssimo, não só do ténis, mas também do desporto, em geral, no mundo do negócio do desporto, que acaba por ser um negócio. É um não é? negócio. E o ténis está a competir contra a Fórmula 1, contra o basquete, contra o futebol, enfim. E eu tenho aprendido muito. E eu acho que essa capacidade de trabalho acaba por também Ajuda imenso. ajudar imenso. Continuas a achar que o ténis é um estilo de vida? Sem dúvida. Os ténis, É o teu estilo de para vida? ter... Hoje em dia já não é o meu estilo de vida porque eu já não jogo, mas foi o meu estilo de vida e para se ingrar no ténis tem que se comer ténis, respirar ténis, pensar ténis. Foram muitas horas fora do campo a pensar no ténis. E portanto, sem dúvida que ser tenista é um estilo de vida. João, muito obrigado. Obrigado eu. Mas não vamos terminar sem nós fazermos aqui o desafio. Boa. Qual é o Certo? desafio? Tragam de lá as raquetes e vamos fazer aqui o desafio do Ai, do grip. grip! Claro! Vamos lá então. Obrigado. Esta é para mim. Esta é tua. Ok. Ok, mas... Falta-nos aqui uma coisa. Ok. Ora bem, vais-me deixar ganhar, certo? Ok, vamos lá ver. Pronto, quando estiveres pronto. Eu vou desenrolar o meu. Desenrolas assim, eu desenrolo assim, olha. Mas tu tens outra arte. Eu sou um amador. Mas este é daqueles stickies. É? Sabes? Sim. Fica- Temos que agradecer ao nosso amigo Salvador, da Racket City. Foi ele Ok, que nos... muito bem. Olha, e até é o Wilson, portanto é a minha marca. Yeah. Ficou bem, ficou bem. Segundo ele, era a raquete que tu escolherias, se estivesse a jogar. Sim, provavelmente. Sei qual é este modelo. Pequeno insight. A minha raquete é um modelo muito antigo. E, portanto, o que acontecia? Eles mudavam a pintura, mas a Para raquete continuava atualizar. a ser a Sim, mesma. sim, sim, sim. Portanto, uma pequena dica, malta. Está a falar para mim. Nós é que achamos que todos os anos temos trocado de raquete, não jogamos nada, mas trocamos todos os anos a raquete, é verdade. Vamos lá? Vamos lá então, vá. 3, 2, 1, vai. Vai. Tenho que perder, não é? Estava combinado assim. Eu vou. Ai, já não vou lá. Vai. Já perdi, pronto. Vou devagarinho. Anda. Boa.